Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas do Facebook, eu acabei de perder o vídeo que eu estava fazendo, porque trovoou muito aqui, o tempo ficou muito esquisito, faltou luz, internet, faltou tudo. E pelo editor de texto que eu estou utilizando, que é o da própria câmera do notebook, que não tem quase recursos nenhum, não tem recurso para voltar, para seguir, só tem pausar ou continuar. E se você pausa e se afasta durante muito tempo, você não vai ter nem como saber o que você já disse ou o que estava dizendo se você não anotar, entendeu? É um recurso muito limitado. Então eu perdi o vídeo. E o vídeo tinha o objetivo de ajudar os meus irmãos fumantes, tá? Ou seja, viciados em cigarro. Porque cigarro é um vício, né? É um vício. O cigarro é uma droga, tá? Só que não é uma droga pesada como as outras, né? Cocaína, anfetamina, LSD, etc., que você repara os efeitos maléficos imediatamente, quer dizer, durante o processo de uso. Já o cigarro, não. O cigarro é uma droga que você não percebe o mal que ela te faz, porque ela te faz mal a longo prazo, tá? Ela te faz mal a longo prazo. Mas eu até esqueci, eu deveria ter me informado ali no Google, a quantidade de pessoas que morrem por causa do cigarro por ano, entendeu? Ou por dia. É enorme. Mata muito mesmo. Entendeu? Mata muito mesmo. Mas ela é uma droga que você não percebe os efeitos dela de imediato. Você vai perceber daqui a long time. Entendeu? Muito bem. E eu fumo desde os 15 anos de idade. Estou com 74 anos. Então, eu fumo há 50 anos, 49, 50 anos, né? E o vício do cigarro, ele não só é uma dependência química de nicotina, o organismo pede para você fumar, ele pede o cigarro para você, entendeu? Como também é um vício de hábito de manipulação do cigarro. Você vê,
há 50 anos manipulando o cigarro, ele já é uma muleta para você. Ele é uma muleta para você. Você não anda sem ele. Entendeu? Eu já tentei parar raras vezes, poucas vezes. Mas não consegui. Não consegui. Né? E aconteceu o seguinte. Eu comecei agora, não agora que eu já parei, tem tem um tempo que eu adotei esse truque que eu vou ensinar para vocês não morrerem por causa do cigarro, tá bom? Então, eu tentei parar, mas não consegui, né? E eu comecei a perceber que ao dormir eu já estava começando a sentir uma certa dificuldade em respirar, entendeu? Em primeiro lugar, eu durmo muito de lado, eu começo dormindo de lado, depois durmo de bruços, durmo de costas. Mas eu comecei a perceber que por dormir de lado e de bruços assim, eu obstruía a minha respiração. Né? De repente, no travesseiro, que eu sei que eu obstruía, eu dificultava nessas posições a minha respiração, entendeu? Mas isso antes eu não sentia, eu comecei a sentir nessa ocasião, né? E eu me amo. Apesar de a vida estar como está, né? Nós estarmos em vias de regeneração, a Terra está em vias de regeneração, acontecendo muita coisa no mundo, né? Nós não queremos morrer, nós gostamos da vida. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Né? Eu sei que nós somos imortais, tá? Mas nós queremos viver essa vida material que nós estamos vivendo, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então, eu me conscientizei de que eu tinha que dar um jeito nisso. Eu já não estava mais respirando bem. Entendeu? E o oxigênio, ele é importantíssimo para o corpo, né? Porque ele oxigena, ele é responsável pela oxigenação do teu organismo. Inclusive de cada célula que nós temos, tá? E se o nosso corpo não tiver uma oxigenação suficiente ou adequada,
ela provoca até o envelhecimento. Ela provoca até o envelhecimento precoce. As células do nosso corpo não sendo bem oxigenadas, elas se ressecam, elas enrugam, elas envelhecem. Realmente provoca o envelhecimento precoce. Entendeu? É outra coisa que ninguém quer para si, né? Ninguém quer isso para si. O pulmão ele é um órgão importantíssimo, né? Porque é ele que te dá o fôlego, né? E se você não tiver fôlego, se você não tiver uma boa respiração, você fica mais cansado, se cansa mais facilmente. Uma série de outros danos, né? Como o envelhecimento precoce e por aí vai. Eu tenho que parar de fumar. Mas vai ser muito difícil. Aí eu tive uma ideia. Eu disse, eu vou enganar esse processo aí. Para me salvar, eu vou ter que enganar esse processo. Então, eu resolvi parar de tragar, não parar de usar o cigarro, porque eu sou dependente também do hábito de fumar, né? Da manipulação do cigarro na boca. Ele é uma verdadeira muleta. Olha, antes deixa eu falar uma coisa para vocês terem ideia da minha dependência química pelo cigarro. Eu sempre me reunia com a minha família, isso lá no Rio de Janeiro, para almoçar no final de semana e tal, né? Se reunir, depois nós íamos para a casa da minha irmã ou do meu irmão e continuávamos, né? O dia ali, conversando, assistindo televisão, trocando ideias, né? Nós somos uma família muito unida. Mas a minha dependência era tão grande que quando eu ia nesses almoços, para você ter uma ideia, enquanto a comida não ficava pronta, tá? Se ela demorasse um pouquinho, eu já levantava da mesa, ia para fora do restaurante para fumar um cigarro. Entendeu? Aí, quando de repente fumava um, já satisfazia e eu voltava para a mesa para conversar com o pessoal e tal, né? Mas assim que a comida acabasse, que eu acabasse de comer, a primeira coisa que eu fazia era levantar da mesa e ir lá fora e fumar um cigarro.
entendeu? Perdendo tempo de estar confraternizando com a minha família na mesa, não é mesmo? Ele atrapalha muito. Ele atrapalha tanto que, olha só, eu às vezes, quando ia ao cinema e o filme não era lá essas coisas, eu não aguentava ficar 2 horas dentro do cinema. Eu saía no meio do filme, ia, fumava um cigarro na sala de espera e depois voltava. Entendeu? Esses vídeos que eu faço aqui, eu faço vídeos aqui que tem mais de 2 horas. E eu faço eles direto, sem nem botar o cigarro na boca. Tá? E eu tive uma coisa que me motivou realmente a aproveitar e salvar o meu pulmão. E me salvar também, né? É que é o seguinte, sempre que eu faço exames para fazer algum procedimento cirúrgico ou ser medicado por algum problema de saúde e que eu tiro uma chapa de pulmão, dá transparência total. Dá que o meu pulmão tem transparência total. Meu irmão. E aí, daí a minha irmã disse, Paulo, só se for milagre. Só se for milagre, porque tu fuma desde os 15 anos. Eu geralmente fumava um cigarro por dia. Mas nas noitadas, né? Nas noitadas, ou então quando eu jogava pôquer ou qualquer coisa assim, aí iam 2 maços. Poderia chegar até a 2,5 maços, ou então apenas a 1,5. Dependendo da hora que eu saísse do jogo. Né? E era um cigarro atrás do outro. Né? Era um cigarro atrás do outro. Mas então eu me animei em o meu pulmão, porque todo mundo diz, né? Pô, você já viu o pulmão de um fumante? Ele é todo contraído, todo prejudicado, entendeu? Ele é bem diferente de um pulmão de quem não fuma, né? E quando eu tiro as chapas de raio-x, sempre dá transparência total. Daí eu me animei. Eu disse, vou aproveitar e vou tirar esse problema da minha vida. Eu não vou morrer por causa de cigarro. De jeito nenhum. Não sei até se já falei para vocês, mas eu deveria ter dado uma entrada pesquisada no Google. A quantidade de pessoas que morrem por dia por causa do cigarro. Entendeu? É muito grande. É uma das maiores causas de morte
entendeu? Principalmente há um tempo atrás. Agora, a juventude, essa nova geração, eles estão sabendo que o cigarro faz mal e muita gente já não fuma, eles preferem os exercícios, né, a cultura física e tudo mais. Apesar de que alguns estão pensando que esse cigarro eletrônico não faz mal e estão utilizando quando ele faz mais mal do que o cigarro puro, o fumo puro, entendeu? Mas o que a gente pode fazer, né? As pessoas querem se suicidar ou não acreditam que aconteçam com você, né? E continuam fumando. Mas então eu estava falando para vocês que eu iria adotar o seguinte procedimento. Eu não iria mais tragar, mas iria continuar utilizando o cigarro. Ah, gente. Por quê? Porque, olha só, o que se faz sem tragar é o uso do charuto ou do cachimbo, né? Mas hoje em dia, se você acende um cigarro na rua, as pessoas já fazem assim para te criticar, entendeu? Imagina se você acende um charuto ou um cachimbo em algum lugar. É cheiroso. O cachimbo e o charuto são fumos cheirosos e tudo mais. Mas as pessoas estão com a cabeça tão feita para o mal que o cigarro faz que elas vão até te bater. Podem até te bater. Pode causar um problema muito sério. Charuto e cachimbo não dá mais para acender com essa geração que nós temos aí, né? Voltadas à cultura física, né? Ao atletismo, graças a Deus. Então eu fiz o seguinte, eu disse, primeira coisa que eu fiz, bom, eu não vou jogar dinheiro fora, porque eu não vou mais fumar, não vou mais tragar. Então eu fumava um cigarro que custava R$ 9, mudei logo de cigarro, porque eu ia jogar fora a fumaça. Mudei para um de R$ 5, que já aumentou, né? Com a crise econômica já aumentou. Mas ele, quando eu mudei para ele custava R$ 5. E ele até que não é feio nem mata rato, não, olha só. Ele é o Winston azul. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. É um cigarro até legal, entendeu? Ele é filtro branco, não é muito forte, entendeu? E é barato. Estou até economizando. E o cigarro gasta, né? Olha só, imagina um cigarro de... Tem cigarro de R$ 10. 10 vezes 30 são 300. R$ 300 que tu gasta só com cigarro durante o mês. Então é uma economia também. Mas, gente, então eu resolvi fazer isso. Fumar sem tragar. Porque eu sou movido a café, né? Eu sou movido a café. Eu adoro tomar um café
e depois saborear o gosto misturado do café com o gosto da fumaça do cigarro, entendeu? Eu adoro. Eu até hoje faço isso. Tomo um café e acendo um cigarro para saborear, mas não trago, não trago. Então, eu resolvi adotar esse procedimento de continuar utilizando o cigarro devido ao hábito da manipulação. Ele se tornou uma muleta para mim depois de 50 anos de uso, né? Mas não tragar mais. Agora, meus amigos, a adaptação foi uma loucura. Muito difícil, muito difícil. Eu me atrapalhava todo em colocar aquela fumaça dentro da minha boca sem que ela fosse para o pulmão, entendeu? Curtir ela, o gosto dela com o cigarro e depois jogar fora. Mas eu não tinha prática, ainda não tinha me adaptado a isso, a esse procedimento. Então eu me atrapalhava todo, eu tossia, eu me engasgava. Era uma loucura. Mas eu aconselho a vocês tentarem. Não desistirem, não desistirem. Se vocês não conseguem parar de estalo com cigarro, como eu não conseguia, façam isso. Façam isso porque funciona. Eu hoje não tenho mais dependência química de cigarro, de fumo. Eu não tenho. Por exemplo, eu faço vídeos aqui de 2 horas de duração direto, sem nem pensar em cigarro. Se eu vou sair na rua para comprar alguma coisa ou qualquer coisa assim, nem levo cigarro. Eu não levo, eu não preciso dele, eu sei que eu não vou fumar. Eu só acendo um cigarro quando eu tomo um café, mas eu tomo muito café. Eu tomo muito café, eu sou movido a café. Mas daí eu acendo o cigarro, paro, saboreio, porque agora eu já tenho a prática, né, de manipular a fumaça dentro da minha boca e depois jogá-la para fora sem disparates, né? Sem parecer feio. Não, eu me controlei, eu me adaptei completamente. E hoje eu fumo dessa forma, na maior tranquilidade, e não tenho mais a menor dependência química da nicotina. Continuo apenas com o vício do hábito, né? Da manipulação do cigarro, ou seja, da muleta, né? Da muleta que o cigarro se transformou para mim. Então, amigos, experimentem. Eu estou até a fim de fazer o seguinte:
acender um cigarro aqui e mostrar para vocês como eu fumo tranquilamente, estou completamente adaptado, apanhei muito, mas não desisti. Fui até o final, mas venci, entendeu? Eu venci, porque o meu corpo não pede mais nicotina para mim. Ele não pede mais cigarro para mim. Não passa nem na minha cabeça. Só quando eu tomo um café que eu lembro dele. E se eu tiver disponibilidade, eu acendo o cigarro. Se não tiver, deixo para lá também, porque eu não sou mais dependente. Entendeu? Não sinto mais vontade de fumar. Então eu estou com vontade de fazer isso. Olha só, eu vou pegar um cigarro aqui e vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo, como é que eu fumo. Eu acenderia esse cigarro só se eu tivesse tomado um café antes. Senão jamais acenderia ele, não há necessidade. O meu corpo não pede mais o cigarro, ele não depende mais da nicotina. Eu só acenderia ele para curtir o sabor do café misturado com o sabor do fumo. E depois jogar tudo fora. Entendeu? Mas então, olha só, eu vou fumar. Ó. Tô fumando. No começo eu dei aquelas puxadas mais fortes para esquentar o cigarro, porque o calor do cigarro na boca também dá prazer junto com o café, né? Vocês estão vendo? Eu não tuço mais, não me atrapalho, entendeu? E jogo a fumaça fora até com uma certa classe. Com uma certa classe, repara, olha. E varia. E por aí varia, entendeu? Varia. Às vezes eu jogo a fumaça para baixo, às vezes jogo para cima, às vezes jogo para o alto. Mas, como eu não sou mais dependente, eu só acendo o cigarro se eu tiver disponibilidade para saboreá-lo junto com o gosto do café. Senão, não acendo. Entendeu? Esse processo que eu faço na boca é quando eu misturo assim o sabor do cigarro com o sabor do café, entendeu? Eu vou apagar o cigarro, porque não tem mais sentido nenhum eu estar fumando. Né? Eu acendi só para mostrar para vocês. Eu não preciso dele para ativar o meu raciocínio para fazer um vídeo. Entendeu? O que eu posso fazer, muito raro, porque geralmente eu faço vídeo direto, né? Mas já aconteceu de o vídeo ser muito longo, eu estar cansado
e dar um pause no vídeo, gravar o ponto em que eu estava, né? Porque eu já falei, não sei se já falei, devo ter falado no vídeo que eu perdi por causa da luz. Mas então, é isso, minha gente. Tentem, porque funciona. Olha, com uma semana que eu parei de tragar, o processo é. O pulmão, se ele já tiver estragado em determinadas posições, né? Tiver efezemas, né? Tumores ou qualquer coisa assim, aí não tem jeito, né? O que eu ia falar para vocês? Me perdi agora. Deixa eu ver se eu lembro. Tá difícil. Então, eu só digo para vocês o seguinte: se vocês se amam realmente, tá? Gostam da vida apesar dos pesares, porque ninguém quer morrer. Apesar dessa vida tão ingrata, né? De provas e expiações, né? Mas ninguém quer morrer, ninguém quer abrir mão da vida. Só se suicidam os desesperados, numa hora de desespero total. Mas se não houver isso, todo mundo quer viver. E eu quero motivar a vocês a fazerem uma tentativa, façam uma tentativa, mas persistam, não desistam. Entendeu? Qualquer coisa, se a pessoa estranhar como você está fumando ou qualquer coisa assim, você explica para ele. Você diz, não, é que eu não estou tragando, mas ainda não estou acostumado a fumar sem tragar e estou me atrapalhando aqui. Mas façam isso, queridos. Façam isso, porque tudo vai melhorar. Eu agora lembrei da coisa que eu tinha esquecido. O processo é reversível. Ele é reversível. Eu estava falando, se o pulmão já está estragado, não tem jeito, né? Vai melhorar. Se você parar de fumar, vai melhorar, né? Mas ele vai apenas manter a respiração que você tem, porque ele já está danificado, o teu pulmão já está danificado. Então ele vai apenas manter a respiração que você tem. Mas o processo é reversível. Eu, com uma semana sem fumar, eu sentia o meu pulmão arfar. Quantas vezes eu acordei assim, dormindo de costas, assim, de frente, né?
e sentindo a minha respiração fluir maravilhosamente, entendeu? O meu peito arfava, o meu diafragma. Eu voltei a fumar através do diafragma. A puxar o cigarro através do... Não! Para respirar. Eu sentia, porque o fumante, ele geralmente fica tão comprometido que ele poxa, aquela falta de luz ali estragou bastante o negócio aqui. Ele fica tão comprometido que não vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo, né? Que ainda estou com o pulmão com transparência total. Mas era uma sensação muito boa. A minha respiração, ela fluía. Eu respirava pelo diafragma, eu sentia o diafragma crescer, assim, porque é o músculo diafragma que faz você puxar a fumaça. Entendeu? Mas não sei se vocês já repararam, o fumante inveterado, ele fuma pelo peito. O que arfa nele, o que mexe no corpo dele quando ele está fumando é o peito. É o peito, entendeu? Mas a respiração, ela é feita através do diafragma. E quando eu parei de tragar, o meu diafragma é que passou a comandar a respiração aí. E hoje em dia eu me sinto muito melhor. Eu sempre pratiquei exercícios, sempre. Nunca deixei de praticar exercícios. Eu acho, inclusive, que a velhice não existe para quem tem uma musculatura que sustente o seu esqueleto e que permita a movimentação do seu corpo com facilidade. Entendeu? Então, os exercícios são fundamentais. Né? Se você parar de se exercitar, você vai caindo, você vai curvando, até a tua altura diminui, porque você vai corcundando, vai ficando corcunda. Entendeu? Então você tem que praticar exercícios para ficar ereto, firme e podendo manipular os teus braços, as tuas pernas à vontade. Os exercícios aí, no caso, são fundamentais na vida da gente. É lógico que na velhice a nossa pele ela vai enrugar, né? Muita coisa vai mudar, muitas rugas, pé de galinha, principalmente para as mulheres, né? Que gostam de esconder isso. Muda muita coisa, você fica com aparência de velho, mas se você praticar exercícios com regularidade, não tem velhice.
velhice só aparente, porque você vai estar vivendo normalmente com a idade que você tem. Inclusive, eu estava na Praia do Forte, daí eu conheci um senhorzinho, né? E a gente estava conversando e eu perguntei para ele quantos anos ele tinha. Ele disse que tinha 90 e pouco. Eu disse, o quê? 90 e poucos? Assim como você está? Andando, caminhando, conversando, se portando normalmente, não vejo nada de velho em você e jamais imaginei que você tivesse mais de 90 anos. Aí foi quando ele disse, né, não, você tem que manter a massa muscular, não, você tem que praticar exercícios, tem que manter o teu esqueleto em pé, entendeu? Aí eu me empolguei mesmo e tô nessa. Não fumo mais, quer dizer, não trago mais e pratico exercícios sempre que posso. Tá? Hoje, por exemplo, antes da chuva, eu já fiz meu exercício. Após fazer a minha primeira publicação hoje, que foi... Não me lembro do nome, porque o versículo era muito grande. Não me lembro, nem vou olhar agora para dizer para vocês que não vem ao caso. Então, meus irmãos, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês, tá? Eu espero que vocês sigam, tentem até o final, sem desistir, porque vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender, porque o fôlego da gente é muito importante. Inclusive, para você praticar um sexo, né? Inclusive para você praticar o sexo. Se você tiver fôlego e não tiver artérias entupidas, alguns problemas físicos, né, de artérias entupidas nos órgãos genitais, no órgão genital, se você não tiver esse tipo de problema, você pode, inclusive, praticar um sexo devagar. Não tão assim intenso, mas dá para brincar, entendeu? E é isso, gente. O nosso vídeo já tem 49 minutos. Vamos parar por aqui. Já são 19h10, 7h10. Está mesmo na hora de eu parar os trabalhos, né? E agora descansar um pouco, assistir o jornal, ver um filme, coisa e tal. E depois, se não tiver nada para fazer, está chovendo a beça, vou dormir. Ok, meus amigos? Então a gente acaba por aqui. Eu espero ter sido útil na vida de vocês com essa dica, com esse aconselhamento também. Tenham uma boa noite. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Ok?